Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar essa parte de ligações químicas de geometria molecular. A gente vai falar sobre a geometria molecular hoje, tá? Vamos começar aí esse assunto de geometria molecular, tá? Na página 111. Então, para começar, a gente vai começar a perceber, a colocar na nossa cabeça que tudo que a gente vê é tridimensional, certo? Tudo que a gente enxerga hoje, que é palpável, e até o que não é palpável, que é microscópico, é tridimensional. A gente consegue ver de forma 3D. E com as moléculas dos átomos não podia ser diferente. Então, a geometria molecular ela vem para mostrar para a gente essa questão 3D, as moléculas em 3D. Para começar a nossa conversa, a gente vai olhar por que os balões, por exemplo, quem já montou festa aí, quem já encheu o bexiga e tentou amarrar as bexigas juntas, por que elas tomam esse formato? Por que elas sempre, elas mesmas se posicionam do jeito que elas querem, né? Parece que elas têm até vontade própria. Essa organização das bexigas, uma empurrando a outra, é para que elas fiquem ocupando o maior espaço possível. Uma fique mais longe do que a outra, para que não tenha nenhuma que se deformar. Ficam todas à vontade, digamos assim, confortáveis, com maior espaçamento entre elas. Ou seja, elas ficam mais estáveis, porque quando elas começam a estar muito espremidas, elas geralmente estouram, não é isso? Então, para elas que elas fiquem numa posição estável, elas vão se adaptando para que elas consigam ficar todas confortáveis, com o maior espaço que elas conseguem. E isso também acontece nas nossas moléculas, tá? A gente chama isso de teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Tá? Essa teoria, ela foi aí descoberta, né, proposta por Ronald Gillespie, eu acho que é assim que fala, Gillespie, e ela diz que ao redor do átomo central, os pares eletrônicos ligantes e não ligantes se repelem, tendendo a ficar tão afastado quanto possíveis. Vejam aí nessa animação que eu coloquei, que é como se fossem as bexigas, não é mesmo? Olha só, se a gente estivesse abarrando várias bexigas num eixo central, elas estão se adaptando de maneira com que a eletrosfera de cada átomo fique à vontade, não fique deformada, não fique um átomo trombando, um elétron trombando no outro. Então, essa geometria aqui, né, essa forma, ela vai depender da natureza das ligações e dos elétrons e da eletronegatividade, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre eletronegatividade nas próximas aulas. Então, se a gente for analisar bem, as moléculas vão ganhar essa forma geométrica tridimensional de acordo com a sua eletrosfera, né? O tamanho da sua eletrosfera, quantos elétrons ela comporta aqui. Sobre o que são pares eletrônicos ligantes e não ligantes, eu vou falar rapidinho para vocês sobre isso. Pares eletrônicos ligantes são aqueles que fazem as ligações covalentes. Então, são os pares que fazem mesmo a ligação, que tem aquela troca, né? Do elétron, né? O compartilhamento do elétron. Compartilhamento. Os pares não ligantes são aqueles que sobram, os que não estão fazendo ligação com ninguém, nem iônica, nem covalente, tá? Então, a gente tem aqui nessa imagem de baixo, ó, em rosa, os pares ligantes, que fazem ligação covalente, então, de compartilhamento de elétrons, e os pares não ligantes, que são aqueles que não se ligam a nada, tá? Então, são isso daqui que vai ter um espaço, tá? Que vai ocupar um espaço. São esses pares que vão ocupar espaço no ambiente, tá? Aqui a gente tem as representações, a forma molecular, o modelo das bolas, que a gente representa também as ligações, então, né, iônicas e covalentes, aqui no caso ligações covalentes, e o modelo de preenchimento espacial proposto, ou também chamado modelo de Stewart, que ele mostra que esse modelo tridimensional, o espaço que as moléculas ocupam no ambiente, tá? Então, ela procura mostrar, então, o quanto que essas moléculas vão preencher de espaço. Então, a gente também pode notar
que o tamanho dos átomos que vão se ligar para formar essa molécula vai variar e vai ser o que vai influenciar no tamanho e na forma que essa molécula vai se ligar. Porque a gente pode notar que, por exemplo, aqui, ó, nesse daqui, a gente tem moléculas, átomos pequenos se ligando a uma molécula grande. Nesse caso aqui, se ele fosse ligar, por exemplo, a iodo, que são moléculas também, átomos grandes, caberiam muito menos, não daria para se ligar a tantos assim. É o que diz aqui, ó, do impedimento espacial. Outros átomos estão impedidos de se ligar a esse outro átomo aqui por falta de espaço. É o que a gente fala, igual lá das bexigas. Se a gente for ficar tentando enfiar a bexiga aonde já não tem mais espaço, o que vai acontecer? Não vai dar certo, né? A gente não vai conseguir fazer essa ligação. Mesma coisa com os átomos. Ocupam um lugar e esse lugar ele tem um limite, tá? Então a gente tem aí um impedimento espacial, caso a gente não consiga mais fazer ligações com determinados átomos. Por isso que alguns átomos não se ligam, tá? Falando de geometria molecular, a gente tem que falar da alotropia. A alotropia ele é um fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Relembrando que substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de átomo, tá? Nós vamos ter 4 casos. O primeiro caso, que é a alotropia do oxigênio, que o oxigênio ele pode formar aí duas substâncias, no caso, o gás oxigênio ou o ozônio. Quando o oxigênio se liga a mais um, então ficam 2 átomos de oxigênio, é o gás oxigênio, e 3 átomos de oxigênio, é o gás ozônio, tá? Nesse caso aqui, essa alotropia vai acontecer em relação à atomicidade, a quantidade de átomos que estão se ligando, tá? E não a forma com que esses átomos se ligam, como a gente vai ver nos outros 3 casos. Então, nesse caso do oxigênio, a ligação, a geometria molecular é pela quantidade de átomos, tá? Já no caso, por exemplo, da alotropia do carbono, é pela disposição dos átomos de carbono. É como eles vão estar arrumados, organizados. Eles podem estar organizados de uma forma que eles formem o diamante ou que eles formem a grafite, tá? Então, a gente vê que só o fato da organização pode mudar de uma coisa extremamente valiosa para uma coisa nada valiosa, tá? Organização, a arrumação dos átomos, tá? O jeito que eles se agrupam. Essa alotropia do carbono também, por esse tempo não, né? Ultimamente, vem sendo mais estudada e já descobriram outras formas de alotropia, não só do diamante e da grafite. Também surgiu a do fullereno 60, que é uma organização do carbono que parece uma bola de futebol, mas também já viram, porque aí chama fullereno 60 porque são 60 átomos de carbono. Mas também já descobriram outras formas, com 32, 44, 50, 540, 960 carbonos, tá? Então, esse formato aí, ele pode ter vários átomos de carbono ligados, formando essa estrutura. E também, o que é mais moderno, são os nanotubos, feitos de átomos de carbono. Eles estão sendo estudados para substituir chips de computador, tá? Porque eles conseguem montar uma estrutura bem resistente. Então, os nanotubos são bem atuais. Também é quanto à organização dos átomos de carbono, tá? Outra alotropia que existe é a do fósforo. No caso, esse fósforo ele pode formar o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco ele é formado basicamente por 4 átomos de fósforo, tá? Então, seria esse amarelinho aqui, ó. 4 átomozinhos de fósforo unidos. O vermelho é um conjunto de 4. Então, são vários quatrozinhos infinitos. Vários conjuntinhos de 4 fósforos infinitos. A gente até, o símbolo dele é o P, né, que é do fósforo, e o símbolo do infinito, tá? Pode ter vários conjuntos aí de moléculas de 4 fósforos. O fósforo branco, ele tem que ser mantido sob água porque ele é altamente... Me faltou a palavra agora, gente. Ele entra em combustão rapidamente, tá? Diferente do em pó, que é o que a gente tem no fósforo, na caixinha de fósforo,
tá? Então, ele fica no formato de pó mesmo. Nesse aqui, ele tem que ficar armazenado em água, tá? A alotropia do enxofre, que é o elemento químico S, ele vai poder formar dois tipos de moléculas de enxofre. Moléculas não, né? De conjuntos, dependendo também da arrumação desses átomos, que seria a forma do enxofre rômbico, que ele parece aquele ícone do The Sims, sabe? Tipo um diamantezinho, que é esse aqui, ó. Essas moléculas aqui vão se organizar dessa maneira, ou ela pode se organizar também da fórmula monoclínica, que é como se fossem pequenos cristais bem pontiagudos, pequenos espinhozinhos, tá? Tudo isso vai depender da arrumação dessas moléculas de enxofre 8 no espaço. Então, uma molécula com 8 enxofres, ela tem esse formatinho aqui, meio, parece uma coroa. Isso aqui é vista lateral, isso aqui é vista superior. E elas podem se unir, formando ou o cristal rômbico, de enxofre rômbico, ou o cristal de enxofre monoclínico, tá? Então, quanto à geometria molecular é isso. Quero que vocês frisem bem, lembrem sempre do esquema das bexigas, do espaço, que cada ligação vai ter um espaço, né? E esse espaço é que vai limitar as ligações desses átomos. Então, leiam os exercícios lá do livro, dessa parte da geometria molecular, e façam os exercícios aí de revisão, os exercícios normais e os complementares, tá bom? E coloquem na plataforma para mim. Do mais, é isso. Espero que esteja sendo claro. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima.